Porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para nos lavar, ó Deus, de todo o pecado, de toda injustiça. O Senhor ressuscitou o seu Filho, ó Deus, para que com ele fôssemos também ressurretos, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado, ó Deus, porque temos esse advogado, ó Deus, esse advogado, seu Filho, que está sempre, ó Deus, nos defendendo, está sempre, ó Deus, intercedendo por nós, nas nossas falhas, nos nossos erros, nos nossos pecados. Nós queremos dizer muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de poder o chamar de Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos assentar? Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 14. Aleluia. Primeira carta de João, versículo 14, diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Irmãos, Deus é tremendo, não é verdade? Sempre, quando a gente começou o culto da manhã, sempre o João Neto, às vezes ele me perguntava, né, qual o tema da palavra, porque ele queria, às vezes, escolher alguns cânticos, né, relacionados com a palavra. Eu sempre falei para ele que não, né, que deixava o Espírito Santo de Deus conduzir, né. Eu já compartilhei com vocês, porque isso Deus sabe que alegra o meu coração, e é uma testificação, né. Ele diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, né. E desde quando nós começamos o nosso culto, né, ali no momento do café, depois pelos dízimos, pelos louvores, né, que cantamos aqui, a gente viu que Deus está nos direcionando para esse Verbo vivo, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Irmãos, e esse versículo é tão tremendo, né? Ele traz uma mensagem tão grande, porque a gente sabe que a humanidade, né, ela foi dividida antes e depois de Jesus Cristo. E a nossa vida também não é diferente. Nossa vida também não é diferente. Nós temos uma história antes e nós temos uma história depois. E como tem sido então a nossa história depois? A gente tem entendido realmente a profundidade desse versículo? A gente tem entendido a profundidade dessa bênção? A gente tem entendido o privilégio que a gente teve de receber Jesus Cristo habitando entre nós? Porque a gente sabe que havia um abismo, né? Porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, e havia esse abismo. E aí Jesus Cristo tomou sobre si a plena e genuína natureza humana. Para quê? Para que a gente pudesse ser cordeiros com Ele nas regiões celestiais. Irmãos, e quando lá o texto fala assim, que habitou entre nós, o texto original é muito forte. Habitou entre nós significa, sabe o quê? Armar uma tenda. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus genuinamente se tornou homem e armou a sua tenda para viver no meio de nós. Veio, né, em resplendor e em glória, em graça,
Irmãos, e antigamente, a única forma que as pessoas tinham contato com Deus era através, do sumo sacerdote, ali no tabernáculo. E agora, o que acontece? Se fez carne e habitou entre nós, montou a sua tenda, armou a sua barraca. Quem se viu o exército sabe disso, armou a barraca ali para ficar junto. Então não é mais aquele negócio distante, não é mais aquele negócio simplesmente contemplativo. E vimos a sua glória, Deus Criador Supremo e Governador de todo o universo. Uma das bandeiras dos reformadores, irmãos, que era glória só a Deus. Glória só a Deus. E aí, irmãos, o profeta Oséias vem dizendo que mais uma vez nós padecemos pela falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Irmãos, nós temos entendido realmente o significado disso, do nascimento de Jesus. A gente tem tido realmente uma noção do que realmente isso significou para a humanidade, o que realmente isso significou para a gente, ou a gente ainda continua cego, ou a gente ainda continua sofrendo por falta de conhecimento. Irmãos, porque tem tantas coisas por aí, tantas coisas opressivas, tantas coisas que amarram as pessoas em ciladas do diabo. Outro dia eu estava conversando com uma prima minha, ela estava chorando, porque ela estava indo numa igreja e tinha uma campanha lá da fronha, e ela queria participar da campanha da fronha, e o marido dela não deixou, porque a fronha custava R$300. E aí o que eu faço? Porque eu quero, porque eu preciso, porque eu estou assim, eu estou assada, mas o meu marido não deixa. O que eu faço? Falei, obedece seu marido. Obedece seu marido. Você não precisa comprar fronha, para você dormir bem, para você ter paz, para você deitar e ter sono. O que o salmista diz? Eu cumpro literalmente aquilo que o salmista diz, assim que eu me deito, logo eu me pego no sono, porque só tu me faz repousar seguro. Amém? Então, irmãos, estão tantas coisas, e aí essas coisas vão entrando no meio da igreja. Essas coisas vão entrando no meio da igreja. E aí a falta desse conhecimento, a falta desse entendimento, em vez das pessoas se sentirem livres, elas se sentem mais presas, interferindo no relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pai com filho. Nós temos um sobrinho que ele começou a frequentar uma denominação aí, uma igreja. Ele botaram na cabeça dele que tudo que ele tinha na casa dele, antes de chegar na igreja, era do diabo. Ele tinha que vender tudo, ele tinha que começar do zero, porque aquilo era fruto do diabo. Ele não podia ficar com as coisas dele. O que meu sobrinho fez? Vendeu tudo. E aí, ele não se tornou um grande empresário, ele não ficou rico. Está frustrado. Está frustrado. Porque a promessa era o quê? Vende tudo, desfaz de tudo, você vai começar do zero, você vai ser um grande empresário. E aí, irmãos, falta de conhecimento. Então, quando o profeta Oséias está dizendo, olha, meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Depois Paulo vem completando, Fala, errais, porque não conhece. A gente continua errando, a gente erra, porque a gente não conhece o significado desse verbo que se fez carne. O significado desse verbo que se fez carne habitou entre nós e montou a sua tenda. Permitiu esse relacionamento direto.
Porque só em Jesus, irmãos, nele nós encontramos a verdade sobre todas as coisas e todas as obras da graça. Está lá em 2 Pedro 3, 17 e 18, depois você pode ler. E a gente sabe que graça é aquele favor imerecido, livremente concedido por Deus a nós, livremente concedido a Deus por nós. E aí muitas vezes também a gente tem visto que isso é um direito nosso e a gente às vezes é impelido, é instruído a brigar por isso. É instruído a brigar por isso. Olha, você tem que fazer, você tem que cobrar de Deus. Se Deus não te abençoar, você tem que cobrar dele. Você tem que ficar puto com Deus, você tem que se irar. Você não pode se conformar. Sendo que a gente não pode se conformar, irmãos, é com o que está acontecendo nesse século. Mas a gente tem que transformar pela renovação do nosso entendimento. E aí então, irmãos, essas coisas vão se avolumando no nosso meio, né? E quando a gente chega então nesse período, para a gente celebrar esse nascimento, para a gente celebrar esse acontecimento que mudou a história da humanidade, a gente ainda continua preso, a gente ainda continua cego, a gente ainda continua sem o entendimento, sem esse conhecimento. Então a graça, irmãos, é um favor imerecido, é livremente concedido a nós, é a manifestação do amor de Deus, é a manifestação do amor de Deus. Se a gente for ver lá depois sobre o amor que Paulo diz para a gente lá em Coríntios, né? O amor a gente não cobra nada, né? Então Deus manifesta o seu amor através do seu Filho Jesus Cristo. Então a graça é o amor de Deus operando em nós a redenção, o amor que persiste apesar do pecado. Esse amor, então, irmãos, vem operar em nós a redenção. A redenção significa transformação, mudança de vida, mudança de atitude. Então a graça é o amor do Pai descendo ao nível do indigno e do culpado que é nós. Na verdade, irmãos, a graça é a verdadeira, é a própria pessoa de Jesus Cristo. A graça é a própria pessoa de Jesus Cristo, tá? Né? Se você continuar lá lendo em João, no mesmo capítulo, versículo 17, Cristo é a expressão máxima do amor de Deus aos homens, né? A gente sabe aquele texto de cor, João 3,16. Porém não tem como a gente entender a graça sem ver o que antes vem dela, o que vem antes dela. Antes da graça, irmãos, está o amor. Antes da graça está o amor. E Deus é amor, e essa é a sua natureza. Foi por isso que Ele tramou o plano da redenção para agir, mesmo antes da fundação do mundo. Então, irmãos, Deus é amor, essa é a natureza de Deus. E a gente tem vivido essa natureza de Deus. A gente tem vivido essa natureza de Deus, a gente tem vivido esse amor de Deus. Minha esposa não gosta, mas eu vou abrir um parênteses aqui. A gente está mudando. E aí a gente começou. Lá em casa a gente gosta de guardar coisas, mesmo que a gente não usa, né? A gente vai guardando. Uma hora, vai com a hora aqui, né? E a gente vai juntando aquilo, vai com a hora aqui, e aquilo vai volumando. E aí ela mudou com a ajuda do Ivo, do Thales, né? Que eu estava viajando. Só que ela deixou para organizar quando eu chegasse. E aí, à noite a gente sentou lá no escritório e a gente foi começar a ver coisas antigas, né? Fotos, documentos. E aí a gente achou uma carta de 81. A carta de 81 de amor. Eu fazia o curso de sargento nessa época e morava em Brasília. Quando ela recebeu a carta, ela pegou ônibus e foi me visitar em Brasília. Levei um susto.
Naquela época não tinha celular, né, para comunicar, WhatsApp, alguma coisa assim. Eu estava lá no curso, o cara chegou e falou assim: aluno Queiroz, tem uma visita. Eu falei: mas não tem ninguém em Brasília, está errado, não é para mim não. Cara, não, é para você. Cheguei lá na recepção, estava lá Neide. Ela tinha um tio que morava lá, ela aproveitou com desculpa para a mãe dela que ia visitar o tio, né? Então, irmãos, essa é a natureza de Deus, é esse amor. Esse é o amor, né? Apesar dos atropelos, apesar das ranzices agora depois dos 50, né? Das chatices. Mas a Bíblia diz que esse é o amor resiste a todas essas coisas. O amor tudo tolera, né? Tudo se espera. Então essa é a natureza de Deus. E a gente tem que viver essa natureza de Deus. Esse amor que foi manifestado através de Jesus Cristo. Então, irmãos, foi por causa desse amor que a gente vê existir. A expressão desse amor é direcionada a nós em forma de graça. E a graça nos traz a salvação. E não há, irmãos, salvação sem regeneração, né? Deus tirando de nós a nossa velha natureza e colocando em nós essa natureza de amor. Essa natureza de amor é o fim da nossa vida controlada pelos nós mesmos, pelos nossos egoísmos, pelos nossos pecados. E aí é o início da vida controlada pela graça de Jesus, pela graça de Deus. Está lá em Romanos 5, 21. Depois você pode ler. Irmãos, e a graça nos leva à humildade. Irmãos, a graça nos leva à humildade. A gente não vai ler porque a gente tem que acelerar um pouquinho, mas depois você pode anotar lá em Tiago 4, 6 e 1 Pedro 5, 5, aonde ele fala da humildade. Vamos ler 1 Pedro 5, 5, só para a gente. 1 Pedro 5, 5. Eu gosto de 1 Pedro também 1,16, mas os irmãos não gostam. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5 diz: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, contudo, os humildes concede a sua graça. Então, irmãos, quando a gente tem esse entendimento da graça de Deus, nós temos também esse conceito de humildade, de simplicidade, de singeleza, coração quebrantado, né? Então, irmãos, a graça ela reivindica toda a glória e poder a Cristo, diferente de muitas coisas que a gente vê. A graça ela reivindica toda a glória, todo o poder, toda a honra a Jesus Cristo. A gente tendo esse coração humilde, sabendo que de nós não tem nada que agrada a Deus, e ela leva então a gente a ter esse quebrantamento. Quebrantamento é o processo pelo qual nós passamos para reconhecer que em nós não há nada de bom. Quebrantamento nos faz sair do centro do nosso eu, do centro do nosso existir. Quebrantamento leva ao nosso entendimento que quem opera em nós é Deus, é Jesus Cristo. Quebrantamento leva a gente a entender que o que sempre a gente quer é fazer aquilo contrário à vontade de Deus. Quando Paulo fala: olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, esse eu faço. Então a gente precisa ter esse quebrantamento para a gente ter esse entendimento que a gente é incapaz de fazer qualquer coisa. A graça nos conduz à humildade, porque Deus não quer que sobre nada em nós mesmos,
para que Cristo reine soberanamente na minha vida e na sua vida. Então a graça, ela quer produzir em nós esse quebrantamento de humildade, de singeleza de coração, para que Cristo reine soberanamente na minha vida, na sua vida. Irmãos, e nesses acontecimentos, nessa época onde a gente celebra o nascimento de Jesus Cristo, Ele está reinando soberanamente na sua vida, Ele está reinando soberanamente na minha vida. E a graça, irmãos, ela também nos leva a sonhar. Deus nos deu vida para que usufruamos das riquezas da sua graça. Isso significa que podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, no nível de pai e filho, nível de intimidade. Não no sentido da gente reivindicar bens materiais. Eu sou seu filho, então você tem que me dar isso. Eu sou seu filho, então você tem que fazer assim. Eu sou seu filho, você tem que fazer assado. Por isso que ele está falando, lá no texto de Pedro, olha, a gente tem que conversar com os nossos jovens. A gente tem que conversar com os nossos filhos a respeito dessas coisas. Antigamente, lá em Goiás, se uma criança chegasse perto de um tio, de um vizinho, de um amigo, de um avô, se não tomasse bênção, era direto para o corretivo. Traduzindo para hoje, é direto para o cantinho do pensamento. Ia direto para o cantinho do pensamento. Se a gente chegasse num lugar e não cumprimentasse uma pessoa, era um desrespeito tão grande que o dono da casa se sentia assim, E a gente esteve conversando sobre isso esses dias no conselho, E um dos irmãos levantou uma questão lá bastante interessante. Sabe por que a geração está assim? É culpa nossa, dos pais, porque sempre a gente, sempre dando mais para os filhos, sempre fazendo mais as vontades dos filhos, não ensinando, não cobrando. Então, irmãos, a gente precisa de rever essas coisas. Não é simplesmente festa. A cidade está linda, está maravilhosa, como não estava há muitos anos atrás. A cidade está linda, maravilhosa. Se você não tem oportunidade de ir, vai à noite na Tubal Vilela, para os mais antigos. Quando a gente ia passear na fonte, ia lá ver se conseguia alguma namoradinha ali na Paulistana, A cidade está desse modelo hoje. Para quem é de fora, depois a gente pode explicar o que isso significava. A cidade está linda, está maravilhosa. Mas e o significado desse verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós? O que a gente tem passado para os nossos filhos? É só esse glamour, luzes e presentes e tarará? Então, irmãos, a graça é para a gente usufruir dessa intimidade. E quando a gente então usufrui dessa intimidade, a gente chega para fazer a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, e a graça de Deus, ela nos leva à ação, Ela nos leva à ação. Se for Otaviano que compartilhou aqui, a graça de Deus, ela nos leva para movimentar, ela nos coloca em movimento, porque ela transfere para a gente os valores de Cristo. Muitas vezes nós encontramos irmãos queridos, foram alcançados, mas continuam estáticos, continuam parados, literalmente, igual poste. São crianças. A gente conversa, está há anos e anos no banco da igreja, mas está ali. Não percebe que a cruz é a porta para uma vida totalmente nova e abundante. A cruz é uma porta para uma nova vida, totalmente abundante, rica. O apóstolo Paulo é o maior exemplo do que significa estar sob o controle da graça. Está lá em 1 Coríntios 15, 10. Depois você pode ler. Acho que teve uma irmã do louvor que falou sobre isso. Paulo falou: olha, eu estou assim pela graça de Deus. Porque ele era mal visto no meio do povo de Deus. Porque
né? Até outrora ele era perseguidor, ele era assassino, ele perseguia a igreja. Então quando ele começava a falar, o povo já ficava meio assim. Aí nesse texto você vai ver, fala: olha, eu estou aqui, eu estou assim pela graça de Deus, porque a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus me modificou, me transformou. Então, irmãos, a graça não é somente uma captação para a gente servir nesse reino, mas também ela é suficiente para todas as nossas necessidades. Está lá em 2 Coríntios 11, 10. Eu quero só ler esse último texto para a gente encerrar. 2 Coríntios 11, 10. Coríntios 11, 10. 9 e 10. 2 Coríntios. Tarará, tarará. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois irmãos, quando vieram macedônios, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Então, irmãos, ele não queria ser peso para ninguém. E às vezes a gente quer. A gente quer transferir para o irmão a responsabilidade, né? Olha, você tem que cuidar de mim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Então, irmãos, quando nós somos guiados pela graça, a gente tem esse entendimento que a graça de Jesus, essa graça, ela nos basta. Essa graça maravilhosa de Jesus, ela nos basta. Eu disse 11, 10, mas é 12. Voltando lá. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E o 9 diz o seguinte: então me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais que glories nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então a gente vê que Paulo realmente era um cara meio maluquete. Quando a gente vê, olha, vem para cá que você não vai ter sofrimento, vem para cá que você não vai ter luta, vem para cá que você vai ter sua vida resolvida, vem para cá que seus problemas estão resolvidos, você não vai ter mais problema. Aí Paulo fala exatamente o contrário. Quando eu estou passando por todas essas coisas, aí que eu me regozijo, aí que eu me glorifico a Deus, porque a sua graça me basta. Amém, irmãos? Nós queremos fazer algo diferente hoje. Queremos aproveitar a presença do conselho. Eu quero chamar os irmãos do conselho aqui à frente.